Disciplina de resistência dos materiais, estamos no capítulo 3.3. Agora a gente vai falar de estado plano de tensões. Então, a gente vai representar as tensões num plano e círculo de Mohr. Se eu estiver falando de uma coisa que tem círculo, eu estou falando de uma coisa que tem 360 graus. Na aula passada, a gente fez algumas análises, né, pontuais para algumas angulações. Agora a gente vai ver como que fica as tensões para todos os graus. Como que fica para qualquer rotação, como que fica as tensões, quais ângulos as tensões vão ser máximas, mínimas. Então, esse círculo que foi proposto pelo Mohr vai permitir que a gente faça todas essas análises. Então, o objetivo da aula é transformar os componentes de tensão associadas a um determinado sistema de coordenadas. Então, eu vou ter tensões e elas vão estar em determinados tipos de coordenadas. Então, eu vou ter ali valores, né, de tensão normal, de cesariamento. E o que a gente vai fazer? A gente vai associar elas a outro sistema de coordenadas, que vai ser o sistema de coordenadas inclinado. Então, eu vou rotacionar o meu plano em que estão aplicadas as tensões e a gente vai fazer essa interpretação aí. Nisso daí, nessa análise, vai permitir que a gente ache, por exemplo, tensão normal máxima, tensão de cisalhamento máxima, tudo isso aplicado em um ponto. E aí a gente vai saber também qual que é a orientação que esse ponto vai ter, qual que é a inclinação, por exemplo, que vai fazer ocorrer essas tensões máximas aí, que a gente comentou. Então, conforme a gente inclina as forças, a gente tem esforços diferentes nos corpos. Por isso que é interessante a gente saber para quais angulações a gente vai ter esforços maiores ou menores. Então, por isso que a gente estuda aí o círculo de Mohr, para entender as tensões em várias angulações. Então, só para a gente de início, ó, por exemplo, eu posso ter um elemento de volume, e esse elemento de volume está sujeito a diversas tensões. Então, eu tenho a tensão X, a tensão Y, a tensão Z, e todas elas estão aplicadas cada uma em uma face. Se vocês repararem na face aqui, ó, eu tenho cisalhamento, ó, a cisalhamento aqui, ó. Sempre paralela à área, né, pessoal? Cisalhamento paralelo à área. Qual que é a ideia? A gente vai pegar esse cara e vai representar ele em duas dimensões. Então, a gente vai analisar de duas em duas. Então, por exemplo, nesse aqui, ó, eu vou analisar a tensão em Y, a tensão em X e a tensão de cisalhamento aqui, ó. Então, a tensão de cisalhamento, ela sempre vai ser representada aqui, né? Nas flechinhas que são paralelas, ó. Então, ou ela vai ficar escrita aqui, às vezes ela pode estar aqui embaixo também, a tensão, cisalhamento. E as normais sempre vão estar aqui, né? Perpendiculares às áreas, né? Ó, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Então, a gente vai usar essa representação. Nesse desenho aqui, que eu vou... Esse é o plano, né? Que a gente vai escrever as tensões. Certo? Então, a partir disso daqui, é que a gente vai discutir. Então, qual que é a ideia? Eu tenho esse plano, vou inclinar ele e vou calcular de novo as novas tensões para um determinado ângulo. E a ideia é a gente extrapolar, é a gente fazer isso para os 360 graus de rotação. E aí a gente vê como que as tensões variam. A gente já viu aqui, isso aqui da aula passada. A gente já viu que conforme eu vario esses ângulos aqui, ó, as tensões variam, né? Varia o ângulo, tensão varia. Então, por exemplo, 15 graus. 15 graus, ó, subo aqui, vale 2,5 cisalhamento, 15 graus vale 9 por tensão normal. Então, por cada ângulo tem uma tensão normal e uma tensão de cisalhamento. Eu posso fazer um gráfico utilizando esses dois, a tensão normal e a tensão de cisalhamento, e esse gráfico vai ter a cara de um círculo, por isso que é o círculo de Mohr. Então, esse alemão aqui, ó, Christian Otto Mohr, foi ele que propôs essa análise de que de eu pegar e relacionar as tensões normais, as tensões de cisalhamento e os ângulos, né, que eles fazem aí para representar as tensões possíveis desse ponto aí que a gente vai analisar. Então, esse carinha aqui, ó, que é o Mohr, que propôs o círculo. Como a gente vai ter que fazer uma equação de um círculo, né, para representar isso daí,
eu trouxe aqui para vocês, para a gente ver, a gente vai discutir como que é a equação do círculo, da onde que sai, como que eu interpreto matematicamente, né, um círculo. E aí a gente, baseado nisso aí, a gente vai permitir que a gente entenda melhor como que funciona o círculo de Moore. Então, a gente vai partir de um círculo genérico, que é esse que está aí na tela, e aí depois, baseado nisso, a gente interpreta melhor. Então, tá bom. Aqui está um círculo, então aqui ele está plotado em um plano, né, cartesiano. Então, por exemplo, aqui é x, aqui em cima aqui é y. Então, a primeira coisa para a gente começar a nossa discussão aí do círculo é eu marcar o centro do círculo. Então, esse ponto aqui, ó, azulzinho, que eu chamei de C, é o centro do círculo. Como está plotado num plano cartesiano, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar as coordenadas dele, né? Então, aqui é um x, e aí eu coloquei xc, né? Porque é o x do centro, e um yc, que é o y do centro. Então, se a gente fizer igual a gente aprende lá no ensino médio, né? A gente, para fazer gráfico, não sei se vocês lembram, a gente, tipo assim, aqui é o x, aqui é o y. Ah, quando o x é 2, o y, sei lá, vale 4. Ah, quando o x vale 3, o y vale 8. E aí a gente faz isso, e aí joga lá no plano, e faz uma reta, faz uma curva, né? A gente aprende desde o ensino médio, provavelmente as disciplinas de matemática, né, e cálculo aqui de vocês também vai falar disso de novo. Vocês lembram do ensino médio de vocês? Trabalhar com plano cartesiano e fazer gráfico, essas coisas? Lembram de terem feito? Sim. Vocês já estão igual eu, já que faz tempo que terminaram o ensino médio, não lembra mais de nada. Então tá. Tá aqui meu centro. Então eu tenho a posição aqui em x e a posição em y. Para eu fazer esse gráfico, qual que é a ideia? Eu tenho que pegar todos os pontos aqui dessa borda. Tem que fazer um jeito de fazer uma fórmula que me dê todos os pontos da borda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pontinho vermelho aqui na borda, um ponto genérico qualquer, e eu vou chamar ele de A. Esse ponto A, eu falei aqui embaixo, ele tem uma posição X e uma posição Y. Então, eu tenho o ponto C e o ponto A. Beleza. Agora eu tenho que arrumar uma relação entre esse C e esse A. Uma relação matemática. Então, por exemplo, uma relação matemática que eu tenho entre C e o A, aqui, ó. Ah, antes aqui só apareceu aqui no cantinho as coordenadas cartesianas aí dele, né? As coordenadas das posições. O A está em x e y e o C está em x, c, y, c. Então, a relação matemática que eu tenho entre o ponto A e o ponto C é o próprio raio, que é a distância, né, entre o ponto C e o ponto A. Se vocês repararem aqui, ó, para eu escrever uma equação, a gente pode sair escrever por Pitágoras. Tá vendo aqui, ó, que eu estou fazendo esse pontilhadinho aqui. Estão vendo que aqui formou um triângulo retângulo? Aqui, ó, que eu pintei de vermelho. Então, por exemplo, esse raio, ele é o que desse triângulo retângulo que eu desenhei? Hipotenusa. Hipotenusa, né? Então, se eu for fazer aqui o teorema de Pitágoras, eu já sei que esse r ao quadrado aqui tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, eu tenho que ter um mais aqui e vou ter duas coisas elevadas ao quadrado aqui, né? Para escrever o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho que descobrir o quê? Quanto que vale esse tamanho, que é um cateto, e quanto que vale esse tamanho aqui, que é o outro cateto. Como que eu escrevo esses dois catetos? Eu vou escrever em função desses valores que estão aqui embaixo, ó. XC e X, YC e Y, ali na esquerda. Como que é essa distância? Quanto que ela vale? Vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Daqui do início até aqui na frente, ó, esse tanto aqui vale X, né? E daqui do começo até aqui no XC, esse aqui vale XC. Deixa eu escrever aqui direitinho. Esse tanto aqui vale XC.
Ou seja, esse tamanho aqui, ó, que é o cateto, vamos chamar aqui de cateto cat. Esse cateto aqui, ele vai sair da diferença desse x menos esse xc, né? Porque se eu tenho esse pedação e eu tenho esse pedacinho, se eu tiro esse pedacinho desse pedação, o que sobra é esse pedaço aqui, né? Que ficou faltando. E é justamente o que acontece aqui, ó. Então, aquele cateto aqui, primeiro aqui, ó, eu vou pegar o x menos o xc e elevo isso ao quadrado. Então, a diferença, né, desses dois pontos aí vai me dar certinho o cateto que eu preciso. E isso vai acontecer também a mesma coisa ali no eixo y, né? Se eu pegar o y, que é o grandão, menos o YC, que é esse pequeno, o que sobra aqui certinho aqui, ó, é o cateto. Então, aqui vai ficar y menos YC. Como eu não marquei nenhum ângulo ali, não precisa falar quem é cateto. Então, porque justamente por causa disso. Não tem o ângulo, mas eu sei que todo mundo é cateto. Tranquilo. Então, eu escrevi aqui uma relação matemática, né? Entre o raio e as posições x e y. Lembrando que esse x e y, cada hora ele vai valer um valor, né? Conforme eu for rotacionando aqui em volta, né? A única coisa que sempre vai ter o mesmo valor é esse raio aqui. E as posições do centro, né? Também sempre é o mesmo valor. Então, conforme eu vou colocando valores de x, eu vou ter tendo valores de y. Vocês entenderam essa fórmula aqui? A lógica dela? A gente vai usar ela de novo. Então, a gente vai usar ela no círculo de Mohr. Então, ó, escrevendo bonitinho, x menos xc aqui, y menos yc ali. Então, ó, pego o teorema de Pitágoras e aplico o que é cada coisa. Como eu quero só um raio, ó, eu posso passar o quadrado que está aqui, né? Posso passar ele como raiz, e aí eu fico assim. Então, decorem, não, tipo assim, prestem atenção nessa equação. Eu tenho, ó, uma coisa menos a outra ao quadrado, uma coisa menos a outra ao quadrado. Então, uma coisa menos a outra no eixo x, uma coisa menos a outra no eixo y ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz. Com isso aqui, eu vou achar o meu raio. Certo? Então, daqui a pouco a gente vai ver uma equação que é bem similar a essa aí, porque ela é baseada nessa equação do círculo. Posso prosseguir? Sim, professor. Vamos lá. Ah, tá. Aqui embaixo aqui eu só coloquei, caso a gente quisesse plotar esse gráfico, eu isolei o y na relação de cima. Então, se eu falar o raio e eu falar a posição do centro em x e a posição do centro em y, eu posso ir jogando vários valores para x aqui, ó, e achando os valores de y. Isso aqui é se eu quiser fazer um gráfico, por exemplo, no Excel, sei lá. É só eu ter o quê? O raio que eu quero e a posição do centro. Então, eu posso ir jogando valores de x aqui e ele vai me dando os valores de y para fazer um gráfico, por exemplo. Mas essa equação aqui é só por curiosidade, tá? A gente não vai usar ela hoje. Tá, agora atualizando aquilo que a gente viu para o círculo de Mohr. Em vez de usar x e y, o que a gente vai usar no nosso plano? Tensão normal, ela agora é o novo eixo x, e a tensão de cisalhamento é o novo eixo y. Então, quando a gente tiver lá as tensões aplicadas, eu vou ter sempre um valor de tensão normal, um valor de tensão de cisalhamento. Então, pode contar, a tensão normal é 100. A tensão de cisalhamento é 50. Então, eu consigo fazer esse ponto aqui. O que o círculo de Mohr vai mostrar? Que se a gente for colocando vários valores, a gente vai ter valores aqui, ó, que vão estar certinho no formato de um círculo. Na hora que a gente for analisar. Claro que eu fiz o desenho igual a minha cara, mas a gente vai fazer um bonitinho ali na frente. Então, a ideia é essa. Eu vou ter valores de tensão normal e tensão de cisalhamento. Cada uma desse valor aqui, para cada ângulo, por exemplo, eu vou ter um valor aí de tensão. Aí a gente pode
montar. Então, a ideia, no final de tudo, nosso objetivo é construir o círculo. Nosso objetivo final é construir um círculo que vai permitir aí que a gente analise, né, essas tensões, essas variações, essas tensões. Então, baseado nisso, eu tenho esse passo a passo aqui de como que a gente vai construir o círculo e como que a gente calcula cada uma das coisas. Então, eu vou fazer com você bem passo a passo cada um desses passo a passo aqui. Não sei se vocês repararam, eu enviei esse passo a passo aqui, ele é tão importante que eu enviei já hoje, durante o dia, porque eu dou a mesma aula de hoje à noite para a turma de manhã, eu já até enviei lá no grupo. Então, não sei se vocês chegaram a baixar, mas tem lá no grupo esse passo a passo, caso vocês queiram ter no celular. Como a gente vai fazer um exercício valendo ponto hoje, é legal que vocês tenham isso aqui já anotado para vocês usarem. E também eu sugiro que quem esteja assistindo a aula pelo celular, se tiver como mexer no computador, pegar um computador e assistir a aula no computador, ou ficar com o celular e o computador do lado, eu sugiro que vocês peguem, que hoje a gente vai usar o Excel de novo. E a gente vai fazer uma planilha que calcula o círculo de Mohr para a gente automático. Então, vai facilitar demais se a gente fizer essa planilha aí que calcula automático. Por quê? Porque a gente não vai precisar ficar digitando esse mundo de equação que tem aqui, ó. Tem umas aqui bem complicadinhas toda hora. A gente coloca na planilha e a gente só vai mudando os dados de entrada, ela vai calcular tudinho automático para a gente. E aí, essa planilha de círculo de Mohr, vocês podem guardar, porque vocês vão reutilizá-la ela em outras disciplinas. Acho que principalmente o pessoal da mecânica e da civil. Tem gente da civil aí? Tem alguém de engenharia civil? Dá um sinal de vida aí. Opa. E mecânica? Mecânica. Calma aí. Tá, desses que eu falei, é porque não é que nas outras engenharias não usem. É porque desses que eu falei, círculo de Mohr também é um pré-requisito de outras disciplinas. Então, vocês vão, além de usar, tipo, poder usar na vida real, né, igual a gente está vendo aqui, também pode usar, também vai usar em outras disciplinas. Juan, você quer fazer uma pergunta ou você só levantou a mão e depois que você baixar? Sim, aqui, essa trem aberto. Ah, tá. Professor, Oi. deixa eu perguntar para o senhor, essa atividade que o senhor colocou lá no grupo hoje, né, que era para entregar até hoje às 11h59, todas as turmas do senhor têm que entregar até esse horário? Isso, de vocês vai ser também. Ah, tá. Mas que eu acho que o senhor ia dar mais uma semana para a gente resolver essa atividade nova? Não, essa de hoje é porque eu quero que vocês façam na aula. Ah, tá. Não é que eu vou dar aula até 10 horas e aí eu vou mandar vocês fazer. Não, já vou deixar vocês fazerem na própria aula e eu vou ficar aqui tirando dúvida. Ah, tá bem. Então tá. Então, antes da gente pôr a mão na massa e começar a fazer isso com valores reais, eu quero explicar para vocês a lógica por trás de cada um desses termos que tem aqui, ó. Só para a gente entender e fazer a relação disso com o círculo. Então, primeira coisa, a gente precisa definir o centro da circunferência. Então, a gente aqui, ó, C, né? A gente tinha chamado de centro da circunferência. O centro da circunferência, ele é numericamente igual à tensão normal média do plano de tensões. E aí, essa tensão normal média, ela é calculada fazendo a tensão X mais a tensão Y dividido por 2. Como assim? Vamos aqui para o círculo. Vamos supor que esse aqui seja um círculo de Mohr. Já está aí com legenda o que é cada coisa, né? Então, aqui no eixo X, eu tenho a tensão normal. Aqui no eixo Y, eu tenho a tensão de cisalhamento. O ponto central, vou pegar outra cor aqui para destacar, porque ele já está de vermelho. Vamos pegar um verde aqui. O ponto central está bem aqui, né? Onde eu pintei de verde ali no meio. Esse é o ponto central.
Se a gente olhar ali, olhando esse círculo, a tensão máxima... Deixa eu só diminuir um aluno aqui. A tensão máxima... Mais um aluno chegando. A tensão máxima está bem aqui, ó. Por que eu sei que a tensão máxima é essa? Que é a tensão normal máxima. Porque é a tensão que está mais para a direita, né? Esse aqui é o gráfico, aqui é o gráfico. Quanto mais para a direita tiver, maior o valor. E a mínima vai ser o quê? Exatamente esse outro lado aqui, ó. Essa é a tensão mínima. Então, esse pontinho do meio, ele é a tensão média. Então, esse seria um jeito de calcular. Qual que é o outro jeito, que é o que está na fórmula? Se a gente voltar aqui, ó. A fórmula é pegar a tensão X mais Y e dividir por 2. A tensão X está aqui, ó. Olha o desenho dela aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, nesse exemplo, eu estou fazendo uma bolona de verde aqui, marcaria o valor da tensão X lá do plano. Então, o plano, se a gente voltar aqui, só para mostrar, cadê o plano? Aqui, o plano é esse, ó, que a gente vai plotar. É esse aqui. Então, aqui vai vir escritos os valores das tensões. Então, a tensão X, a tensão X aqui vale 20. A tensão Y vale 30. Cisalhamento, menos 10. Sei lá. A gente vai vir com os valores que a gente vai plotar aqui no gráfico. Então, por exemplo, a tensão X pode ser esse valor que está aqui. A tensão Y vai estar certinho aqui do outro lado, ó. Então, é a mesma coisa que a gente falou aquela hora, ó. Se eu pegar esse tamanho aqui, que é a tensão X, deixa eu admitir mais um aluno. Se eu pegar a tensão X, que é esse tanto aqui, e subtrair da tensão Y, que é esse tanto aqui, o que que sobra? Sobra esse pedaço do meio aqui, ó. Bando de laranja. Sobra esse pedaço aqui. Eu até passei um pouquinho, deixa eu encolher aqui um pouco. Sobra esse tanto aqui, ó. Se eu pegar isso aqui, como o exercício aqui pediu para somar, então é como se eu pegasse assim, ó. Pegar esse y, imagina que eu pego esse y e coloco ele aqui, ó. Então ele vai ficar esse tanto mais esse tanto. Se eu pegar tudo isso aqui e dividir na metade, esse ponto aqui vai coincidir certinho com esse ponto que eu marquei C ali. Então, recapitulando esse aqui. Eu tenho tensão X é esse tanto. Tensão Y, que é esse tanto, se eu pegar e colocar ele aqui na pontinha, mais ou menos ali o mesmo tanto, ficaria esse comprimento inteiro aqui, ó, se eu somar as duas. Se eu dividir no meio, eu corto aqui, ó, bem no meio. Esse ponto aqui vai coincidir com o centro, que é a tensão média, por isso a gente pode usar essa relação aí. Beleza. Então, tá aqui, ó. A primeira fórmula que a gente pode usar é para definir o centro da circunferência, que é soma as duas tensões e divido por 2. Beleza, vamos para o próximo. Próximo é definir o raio da circunferência. Raio. Então, a gente está falando de raio. A gente acabou de definir como que calcula um raio. Se a gente voltar aqui atrás, ó, vamos voltar aqui. Aqui, ó a equação do raio, ó. Alguma coisa ao quadrado mais outra coisa ao quadrado. Então, a gente pode aplicar isso daí aqui na frente. E aqui. Então, notem, ó, eu tenho uma coisa ao quadrado, que era a parte x, e tem outra coisa aqui ao quadrado, que é a parte y. Esse aqui dá para calcular de dois jeitos, ó. Também posso fazer assim. Pegar esse aqui, que seria o x, e esse aqui que seria o y. Então, os dois jeitos dá certo. Vou pegar para explicar esse primeiro aqui. Notem que é igualzinho a fórmula do raio, ó. Passada a raiz e duas coisas ao quadrado. O raio da circunferência, ele é numericamente igual à tensão de cisalhamento máxima. Vamos tentar observar isso aqui e esse aqui ali no círculo. Vamos apagar aqui. Ó, o raio,
A tensão, vamos pegar aqui, ó. A tensão de cisalhamento máximo está nesse ponto aqui, ó. Eu estou fazendo verde. Então, nesse ponto aqui, ó, é o ponto mais alto. Então, bem aqui é cisalhamento máximo. E se eu pegar, então, exatamente essa distância aqui, ó, vocês podem observar, ó, esse tamanho aqui é o raio. Então, o raio ele é numericamente igual à tensão de cisalhamento máximo. Agora, eu preciso determinar o valor desse raio. Então, como que eu determino o valor desse raio? Da mesma maneira que a gente fez aquela hora, ó. O raio é esse vermelhinho que está aqui, né? Esse quadradinho vermelho. Então, eu tenho que descobrir quanto que vale esse tamanho aqui, que é um cateto, e quanto que vale esse tamanho aqui, que é o outro cateto. Então, como que eu faço? Vamos pegar esse cateto de cima aqui, ó. Vamos pintar ele de outra cor. Vamos pintar esse aqui de amarelo, ó. Então, vamos fazer com esse cateto aqui primeiro, ó, que eu pintei de amarelo. Como que acha ele? O final aqui, ó, o final desse cateto é esse tamanhão aqui, ó, tensão X. Esse começo aqui, ó, que está aqui antes, se eu pegar aqui, ó, se eu pegar daqui até aqui, ó, é tensão Y. Se eu subtrair esse tanto que está aqui embaixo, desse tanto que está aqui em cima, vai me sobrar esse comprimento aqui, ó, que é desse ponto aqui até esse ponto aqui. Se eu repartir esse ponto no meio, vai dar certinho o tamanho do cateto ali em cima que a gente está procurando. Então, eu pego tensão X, está aqui, subtrai a tensão Y, está aqui. Aí eu vou ter esse comprimento que está aqui, que eu estou riscando. Se eu dividir ele no meio, dá certinho o cateto que eu quero. Por isso que aqui em cima, aqui, ó, o tamanho do cateto ali onde eu estou marcando, ó. Tensão X menos tensão Y dividido por 2. Esse é o primeiro cateto. O outro cateto, que é esse aqui da frente, eu só pegar aqui a caneta, que é esse aqui, ó. Esse tamanho daqui até aqui em cima é a tensão de cisalhamento que vai ser dado no exercício. Então, esse não precisa fazer conta. Então, por isso que a fórmula do raio que está aqui é eu fazer o tensão X menos tensão Y dividido por 2, mais o valor da tensão de cisalhamento. Então, aqui, ó, para eu calcular a tensão de cisalhamento máximo, o que eu pego? Pego a tensão X que o exercício deu, menos a tensão Y que o exercício deu, divido por 2, elevo ao quadrado, somo com a tensão de cisalhamento ao quadrado e tiro raiz. Isso aqui vai ser numericamente igual à minha tensão de cisalhamento máximo, e que é igual ao meu raio. A gente vai fazer com valores, vocês vão ver como que vai ficar mais claro. Depois, a gente precisa definir as coordenadas que foi dado no plano de tensão. Então, o exercício, na hora que ele der o plano, assim, por exemplo, vamos supor que ele dê aqui 20, 30 e 40. Ó, 20 de X, 30 de X, 20 de Y e 40 aqui de cisalhamento. Então, aqui, ó, a gente vai precisar, só para a gente pôr no círculo depois esses valores, preencher isso daqui, ó. Então, a gente vai ter um ponto chamado X e um ponto chamado Y. Esse ponto chamado X vai ser formado pela tensão X e a tensão negativa de cisalhamento. O de baixo vai ser formado pela tensão Y e a tensão positiva do cisalhamento. Então, se o cisalhamento é 40, nesse de cima aqui a gente coloca menos 40 e nesse de baixo aqui a gente põe mais 40. Aqui na frente não está marcado. Beleza. Então, é só pegar as tensões que tiverem no desenho e aplicar aqui. A gente vai fazer com valores, daqui a pouco vai ficar mais fácil. Depois a gente tem as tensões principais. Tensões principais, elas são a tensão máxima e mínima do círculo. Então, é esse ponto aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil. Tensão normal máxima, tem que estar aqui, ó. Tensão máxima. Tensão normal mínima vai estar aqui. Tensão mínima. Igual a gente aprendeu, ó. Na tensão normal máxima e mínima,
Quanto que vale a tensão de cisalhamento, pessoal, quando a tensão normal máxima e mínima ocorrer, de acordo com o gráfico aí? É 0. É 0, né? A gente já tinha até visto isso aula passada. Então, nas tensões máximas, os cisalhamentos são 0. Como que eu acho a tensão máxima? É só eu pegar o ponto médio, que é o centro, mais o raio, eu tenho a máxima. Pegar o ponto médio menos o raio, eu tenho a mínima. Ele chamou de tensão 1, tensão 2. Então, ó, o raio é esse tanto aqui, né? Esse tanto aqui é o raio, né? E aqui é o raio também. Então, se eu pegar o meio mais o raio, eu tenho a máxima. O meio menos o raio, eu tenho a mínima. E aí eu tenho mais 2 pontos do meu círculo. E por último, a gente tem fórmula para encontrar as inclinações desses planos para as tensões principais, que é essa daqui que a gente já fez no outro quadro. Então, eu tenho das tensões principais aqui, ó, a inclinação dele, e também para a tensão de cisalhamento também. A gente tem essas duas equações aí. Notem que, como a gente quer o ângulo é o θ. É o θ. Então, tem que passar esse tangente para cá. Tem que isolar esse tangente aí para poder calcular o θ. Então, ali no exercício, a gente vai fazer isso aqui também. Aqui é desenho, esse aqui a gente já viu. Tá. Como que a gente interpreta os sinais das tensões? A gente já aprendeu que se a força estiver saindo da área, significa que é tração, né? Força saindo, traciona. A gente aprendeu isso desde treliça. Se estiver entrando na área, né, apontando para dentro da área, é compressão. Então, a gente usa negativo. Então, por isso que aqui, esse quadradinho com mais dentro, é só para falar que aqui nesse desenho eu fiz todo mundo positivo, e nesse desenho aqui, todo mundo negativo. Então, aqui, ó, esse aqui, ó, saindo, então está tracionando. Ó, saindo, tracionando. Essa pontinha dessa setinha e essa daqui, ó, tá apontando para dentro da área, então tá comprimindo. Quando comprimir, a gente tem que usar a tensão como negativa na hora das fórmulas. Se estiver tracionando, a gente tem que usar positivo. As tensões normais são fáceis de definir o sinal, porque traciona mais, comprime menos. Agora, a cisalhamento, ela é mais chatinha. Tem 2 jeitos de ver. Isso é por convenção, tá, pessoal? Então, assim, ó, quando há esse cisalhamento, que são as que estão paralelas à área, né, que são essa setinha aqui e essas duas, quando as setinhas se encontram, eu gosto mais desse jeito. Quando as setinhas se encontrarem no canto superior direito, eu uso mais. Quando elas se encontrarem no canto superior esquerdo, eu uso menos. Então, anotem isso daqui para vocês saberem interpretar. Encontrou em cima é mais na direita, encontrou em cima na esquerda é menos. Outro jeito de interpretar isso é assim, ó. Se eu olhar as setinhas horizontais, se ela causar uma rotação no sentido horário, é mais. Então, se eu pegar essa setinha aqui, ó, ela está rodando assim, né? Ela faz essa peça girar assim. É sentido horário, uso mais. Se eu olhar as setinhas horizontais aqui nesse aqui, ó, ela roda para cá, ao contrário, né? Isso aqui é anti-horário, aí eu uso menos. Vocês usam, façam do jeito que vocês acharem melhor. Eu gosto mais de analisar assim, ó. Peguei aqui, ó, tá no canto superior direito, mas encontrou no canto superior esquerdo, menos. Então, só para ver se vocês estão espertos, ó. Vamos analisar esse aqui. Esse 90 mega, que é a tensão em X, é mais 90 ou menos 90? Mais 90. Mais 90. E vamos ver aqui, a tensão Y, que é esse aqui, ó. Mais 30 ou menos 30? Menos 30. Menos 30. Tudo isso aqui é mega, né? E agora o cisalhamento, ó. Encontrou em cima e na direita. Mais 55. Ah, 55. Então, naquelas fórmulas lá, na hora que for fazer, tem que carregar o sinal, tá? Então, na onde tiver escrito tensão Y lá, a gente ia escrever menos 30. Então tá, vocês aparentemente entenderam isso aqui. Gostei. Vamos fazer um de verdade agora, ó.
Então, a gente tem esse plano aí que a gente vai interpretar. Então, antes de começar a resolver, né? Vamos resolver esse juntos, depois eu vou passar para vocês fazerem. Vamos escrever, então, ó, de novo aqui, só para finalizar então mesmo, ó. 350 aqui, que é a tensão X, é o quê? Positivo. Positivo, mais 350. A tensão Y, que é essa daqui, ó. Isso é negativo, né? Tá para dentro. E o 500 mega, encontrou em cima e na direita, positivo. Então, a gente vai usar esses valores aí para fazer nosso exercício. Então, aqui na frente, ó, reescrevi eles aqui, ó, para a gente fazer. E aí, a gente vai usar aquele passo a passo que a gente colocou lá, que eu mandei no grupo e eu mostrei aqui para vocês. Então, primeira coisa é encontrar o centro. Então, vamos aqui, ó, pegar aqui, ó. C é igual a tensão média, tensão X mais tensão Y dividido por 2. Se a gente montar, né, tensão X é 350, tensão Y, ela é menos 200, né? Então, como é que é mais, né? Mais com menos fica menos, dividido por 2. Quanto que dá essa tensão aqui, pessoal? Vocês estão com a calculadora aí, do jeito? 75, né, professor? 35 megapascal. Então, eu já sei o centro do meu círculo. Então, na hora que eu for desenhar o círculo, faz conta que eu estou desenhando o meu círculo lá. Tensão média tá aqui, ó. 75. Já tem o primeiro ponto do círculo. Definir o raio da circunferência. Isso aqui é uma das formulinhas chatinhas. Eu quero descobrir o raio. Lembrando que o raio, ele também é igual à tensão de cisalhamento máxima. Então, já vai ter uma informação importante aqui, ó. Então, tem que aplicar, ó, aqui no tensão X, coloco 350. Aqui no tensão Y, coloco menos 200. E aqui na cisalhamento, né, que ele chamou de XY, a gente coloca 500. Ele pode dar uma ou outra, eu gosto mais de usar essa primeira aqui. Então, aplicando os valores aí, ó, a gente vai ficar com essa cara aí, ó, 350 menos o menos 200. Não esqueçam, por favor, pessoal, de colocar o sinal da tensão. Ele vai na fórmula. Então, isso aqui vai ficar mais 200. E aí, eleva ao quadrado, né? E a tensão XY aqui dá. Então, se fizer tudo isso daí, vai dar 570,6 megapascal. Aqui tem uma coisa, pessoal, que confunde bastante, que a gente tem que ser esperto. Inclusive, a gente vai ter que usar isso daqui a pouco, quando a gente for implementar isso no Excel. Que é o quê? Quando a gente tem parênteses, e aqui dentro uma conta, e aqui fora um quadrado, etc., a gente sempre começa respondendo dentro do parênteses, aí que a gente resolve fora do parênteses. Então, quando tem parênteses, a hierarquia, né, é o quê? Eu resolver tudo isso aqui que está aqui dentro primeiro, aí depois eu elevo ao quadrado. Aí resolvo tudo que está dentro da raiz, e só por último que eu vou tirar a raiz. Então, tem que ficar bem ligado nisso para não fazer bagunça. Beleza. Então, dá 570 megapascal. Então, eu já sei a tensão de cisalhamento máximo. Então, ó, vamos fazer de novo aqui. Estou desenhando meu círculo. Então, tá aqui em cima cisalhamento, aqui é normal. Então, eu sei que o ponto médio, né, aqui vale 75. 75. Aqui. E a tensão de cisalhamento máximo é 570. Então, ó, a gente pega aqui do meio aqui, ó, para acertar o ponto máximo, tem que sair do meio do círculo. E aqui, vira para cá. Então, esse ponto aqui é o ponto 570. Vou mostrar o vídeo para esse áudio. Então, aqui, ó, já tenho um pontinho da beiradinha do círculo, ó. E eu tenho um pontinho do meio também, se eu quiser, ó. Eu tenho dois pontinhos. Continuando. A gente tem que desenhar os valores das tensões que o exercício deu. Tem que fazer no círculo. E aí ele fala como que ele quer que monta, ó. Pego tensão X, repito ela, e pego a tensão de cisalhamento com o sinal trocado. E depois para o ponto que ele chamou de Y. Pega a tensão Y
e faço a tensão de cisalhamento com o sinal dela mesma, positivo. Então, ficaria assim, ó. 350 é o X, né? Tá aqui, 350. E aí, coloco o sinal trocado da cisalhamento. O cisalhamento era mais 500, escrevo menos 500. E aí, na outra, mantenho o sinal de todo mundo, menos 200 e mais 500. Então, vou marcar esses pontos aqui, ó. Então, eu tenho um ponto aqui na frente, aqui, ó, que vale... Deixa eu fazer mais espichado isso aqui. Então, eu tenho um ponto aqui, ó, que vai valer 500. E... Não, ele vai valer 350, né? 5, e de y vale menos 500. Então, vou marcar aqui embaixo. Aqui, ó. Menos. Então, a gente vai ter esse ponto aqui. Isso aqui no caderno de vocês, pessoal, quando vocês forem fazer, faz usando uma régua para fazer na escala. Senão, não sai um círculo nem a pau. O outro é menos 200 para x. Então, vamos supor que seja aqui, menos 200. E para y, 500. Então, ó, o outro era 570, vamos pôr 500 um pouquinho para baixo aqui. A gente junta os pontos. Tá aqui meu pontinho. Vamos para o 4. 4 é as tensões principais. Pego o médio mais o raio, pego o médio menos o raio. Então, tá aqui feito, ó. O médio é 75, né? A gente calculou lá no 1. Ali, ó. Circulei lá em cima, ó. E o raio a gente calculou na 2. Tá aqui, ó, 570. Então, se eu faço 75 mais 570, dá 645 para x. E a tensão 2, 75 menos 570, dá menos 495. Então, é 645 e 495. Então, eu ia ter um ponto aqui na frente, 645. E um ponto aqui atrás, valendo 495. Então, aqui 495. Também ia ter um ponto aqui. Ficou bem feio. Mas aí eu ia... Quem que seria meu círculo? Seria eu juntar tudo isso daí. Eu vou fazer de amarelo aqui, ó. Deixa eu fazer de conta que eu fiz isso aqui. Isso aí seria o meu círculo de Mohr se eu juntasse. Mas está desenhado bonito por trás. Isso aí é meu ovo de Mohr. Mas aqui, ó. Vamos fazer os ângulos, aí na frente ali eu mostro ele desenhado bonitinho. Então, ó, aquele tangente de 2 θ, por exemplo, se eu pegar para tensão normal, vou trocar aqui, eu tenho que isolar esse θ aqui, ó. Então, como que eu faço? Eu pego o tangente e passo para o outro lado como arco tangente, e pego esse 2, passo depois no final de tudo, dividindo. Então, eu só calculei o arco tangente primeiro, que deu 61. Aí, aqui na frente que eu passei o 2 dividindo, então dá 30,6. Então, essa é a inclinação que vai ocorrer a tensão principal, que é essas aqui que ocorreram aqui no 4. Então, está aqui a lista de todas as respostas, né, que a gente fez agora. O centro, o raio, que é a tensão de cisalhamento máximo, os pontos, né, das tensões, as tensões principais e a inclinação. Então, tá aí. Então, vamos marcar. Ó. Primeiro ponto é 75. As tensões máximas, né, para cima e para baixo aqui, né, ó, máxima e máxima. Essas aqui são as tensões de cisalhamento máximo, que é numericamente igual ao raio, né, de cima e embaixo, 570,6. Aí eu tenho o primeiro ponto aqui, ó, 350 e menos 500. 350 e menos 500. O outro ponto era menos 200, está aqui, e mais 500. Aí as tensões principais, 645 vai estar aqui na frente, né? Aqui. E menos 495 vai estar aqui atrás. Aí eu junto todo mundo e faço o círculo. Então tá aí, ó. E isso parecia que não ia ficar um círculo, né? Mas tá aí o círculo, ó. Quando eu junto todo mundo, aí eu faço o círculo. A tensão máxima aqui, pessoal, eu posso fazer ela no sentido positivo aqui em cima e marco ela aqui no negativo também, ó, eu tenho mais um pontinho. Eu tenho raio para cima e tenho raio para baixo.
Então, a gente marca em cima e embaixo. Dúvidas aí, pessoal, no desenho? Chega a me sentir numa aula de desenho técnico, professor. Pois é. Inclusive, tem Professor, gente que vai propor desenhar no CAD isso aqui depois. Pode falar. Só esse último aí que eu não entendi. Eu tava copiando aqui Qual? a resolução. Esse último 61,2 aí. Ah, tá. Vou voltar aqui. A resolução, ela é feita para 2θ aqui, ó. É deduzido que ali o ângulo depende de 2θ. Então, eu passo a tangente para cá como arco tangente, tá aqui. Aí eu calculei o arco tangente primeiro, dessa fórmula que está aqui, ó, dessas divisões. Deu 61. Mas o 61 é 2θ, ó. Então, eu passei o 2 dividindo aqui na frente, ó, porque eu quero só o θ. Eu só quero a inclinação. Não quero duas vezes a inclinação. Então, depois eu passo θ, então a resposta final seria 30,6. A teoria diz que aqui no círculo o ângulo fica dobrado. Então, esse ângulo aqui, ó, que é feito entre as tensões que foram feitas, a x e a y, que é essa daqui, né? Ó, o 350 e o menos 200. Aqui, né? Aqui o menos 200 entre 350. Ele fala que esse ângulo é 2 vezes a inclinação real da peça. Então, só para marcar aqui, caso queira. Mas não precisa marcar o ângulo no círculo, não. Aqui a gente vai estar mais interessado nos pontos que estão em cima do círculo. Então, por exemplo, se eu pegasse um ponto aqui. Ah, esse ponto aqui vale, sei lá, 500. Então, se eu pegar aqui, ó, quanto que vale aqui? Ah, aqui valeu 400. Então, qualquer ponto que eu pegar, eu vou ter o valor referente a ele. Então, quando valer para valores negativos ou valores positivos, então eu tenho todos os valores possíveis de tração e compressão de tensão normal. E eu sei que eles vão oscilar aqui, ó, entre menos 495 e mais 645. Eu tenho tensões normais oscilando entre esses valores. Então, esse pedaço aqui da esquerda, ó, é para valores de compressão. Esses valores aqui no eixo positivo é para valores de tração. E para cisalhamento? Cisalhamento ele vai até 570,6, ó. Para cisalhamento rotacionando no sentido horário e para cisalhamento rotacionando no sentido anti-horário. A gente viu aquela hora lá das setinhas, né? Lembra que eu falei? Positivo se girar horário, as setinhas horizontais e negativo se girarem no anti-horário, aquelas setinhas lá horizontais. Então, cisalhamento oscila entre 570 e menos 570 e tensão normal de menos 495 até 645. Posso fazer uma reta aqui, ó, entre as tensões também. E analisar, por exemplo, esses ângulos que a gente tem. Mas beleza. Entendido, pessoal, como que desenha o círculo? Eu acho que vocês têm que fazer um exercício para vocês conseguirem ver mesmo quanto que esse daqui. Quer dizer, no caso vocês, né? Melhor. Como eu comentei com vocês que a gente vai implementar no Excel, vamos implementar no Excel que depois vai agilizar os cálculos depois. Pode ser? Por mim, sim, professor. Pessoal, como tem atividade no final e a gente vai ter essa parte prática, podemos emendar um intervalo hoje? Pode, por mim, sim. E daí, depois que eu terminar de explicar aqui, aí o tempo que vocês vão ter para fazer a atividade, vocês podem parar um pouquinho, beber água, beber banheiro, janta, sei lá. Tranquilo? Então tá, Sim, professor. vou parar de compartilhar aqui e vamos lá para o Excel. Então, quem está no computador aí já abre o Excel, porque eu sugiro fortemente que vocês tenham a planilha de vocês. Como a planilha como o ideal da planilha é vocês fazerem a sua, eu não vou passar minha planilha para vocês. É para vocês mesmos desenvolverem a própria planilha e vocês mesmos usarem a que vocês quiserem. Então, eu vou
Por isso que eu sugiro aí que vocês, cada um faça a sua. Então, deixa eu só copiar aqui desse lado aqui, ó, só o passo a passo, certo? Então, tá aqui, ó, a gente vai incrementar esse daqui, dar um zoom aqui para a gente fazer. Então, o que a gente tem que fazer? Então, ó, a gente vai usar aqui no B, de B1 até B2 e B3, a gente vai usar aqui que a gente vai inserir as tensões que o exercício vai dar. Então, se vocês forem inserir símbolo aí, aqui, ó, inserir símbolo, aqui na direita aqui tem símbolo, vocês podem procurar aqui o sigma, o tal, tem várias letras gregas aqui e inserir. Se você não quiser, você pode escrever por extenso. Ó. Eu coloquei aqui na frente, aqui lá na coluna C, o que é cada coisa. Tensão normal X, tensão normal Y. Podem escreverem aí o que vocês acharem melhor. A gente vai inserir aqui, ó, nesses campos aqui, em que a gente vai inserir os valores iniciais. Então, lá nesse exercício aqui, ó, vamos olhar vamos pegar lá vamos pegar os valores desse último exercício que a gente fez e colocar aqui só para a gente comparar. Quanto que era a tensão X nesse exercício que a gente acabou de fazer? Vocês chegaram. Deixa eu colar ele aqui. Era 350, eu acho. A gente tinha 350 para X. A gente tinha Y, a gente tinha... Menos 200. Menos 200. E cisalhamento 500. Então, está aqui, vou colocar aqui. Lembrando de colocar os sinais. Então, vamos aqui, ó, vamos fazer aqui. Na linha 5 aqui, ó, vamos fazer o passo 1 ali, ó. Entrar o centro da circunferência. Lembrando que isso aqui é a tensão normal média. Certo? Tensão normal média é o 1 ali, né? Então, eu posso até pegar esse símbolo que eu coloquei aqui, ó. Eu vou fazer a fórmula aqui na coluna B, tá? Então, ela é fácil, ó. É só somar x mais y e dividir por 2. Então, a gente dá igual. Aí, a gente clica aqui, ó, no B1, mais o B2, que é a tensão y, né? E eu divido por 2. Agora, aqui tem um problema. Se eu simplesmente colocar o dividido por 2 aqui, e não arrumar no parênteses, o que o Excel vai fazer? Ele vai dividir o B2 por 2 e depois soma B1. Então, como eu tenho que resolver a parte de cima da fração, eu coloco a parte de cima entre parênteses. E a resposta dessa soma eu vou dividir por 2. Aí, ó, deu 75 mega. É isso mesmo? Deu 75, número 1? É. Então, tranquilo. Já fizemos a primeira equação aqui. Então, ó, por exemplo, se eu mudar ali tensão X, a tensão X é 500. Já calcula para mim quanto seria a tensão média, ó, 150. É 1000. Já vai me dando as tensões médias. Então, esse é 350. Então, a ideia é ela ficar automatizada para a gente só inserir os valores aqui e ele trocando. Vou confundir em cima do número. Beleza, vamos para o 2. Definir o raio da circunferência. Isso aqui também encontra tensão, cisalhamento, certo? Então, ali que está em cima, vamos escrever tal massa.
pra gente calcular. Aqui vai ficar uma formulona. Então, presta atenção aqui para a gente não fazer besteira. Então tá, ó. Eu vou fazer aqui na B9, aqui no meio. Qual que é a estratégia que a gente vai ter que fazer? O Excel, ele é burro. A gente tem que digitar aqui para ele fazer certinho na ordem que a gente quer. Então, aqui, ó, eu vou começar por essa tensão X menos tensão Y dividido por 2. Eu vou fazer passo a passo aqui para vocês entenderem, ó. Então, eu vou abrir parênteses. Vou fazer tensão X menos tensão Y. Então, eu vou pegar ali o B1, que é a tensão X, menos o B2, que é a tensão Y. Vou fechar o parênteses e vou dividir por 2. Beleza? Escrevi ali, ó, igualzinho que está dentro do parênteses ali aqui do 2. Eu preciso elevar ao quadrado, né? Vocês podem ver que ele está elevando ao quadrado a resposta do que está dentro desse parênteses. Então, eu vou fazer igualzinho ali, ó. Vou adicionar mais um parênteses aqui no meu igual, ó. Vou colocar um parênteses antes, um parênteses lá depois do 2, e aí eu vou elevar ao quadrado. Então, eu coloco o circunflexo, né, que é de elevar, e coloco 2. Então, aqui sim está escrito, ó, eu resolvo, o que der dentro do parênteses, vai dar, desse parênteses aqui, vai dar ali o elevado ao quadrado. Beleza. O resultado desse quadrado, se a gente olhar na fórmula de novo, eu vou somar com a tensão xy ao quadrado. Então, é o resultado do que der aqui no quadrado. Então, eu vou colocar mais um parênteses no começo e mais um lá no final. Assim, então vai saber que eu vou querer pegar, ó, tudo que tiver dentro desses parênteses aqui. Essa resposta do que está ali dentro do parênteses é o que eu vou somar ali depois com... é o que eu vou somar ali depois com a tensão de XY ali. Então, eu vou colocar mais. E aí, o que eu quero fazer? Somar com a tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento, ele está lá no B3. Só que esse B3 tem que estar ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Vou elevar B3 ao quadrado. Para o Excel não fazer confusão, tudo que está aqui antes do mais, né, que é tensão x menos tensão y dividido por 2 ao quadrado, ele tem que somar com tensão de cisalhamento ao quadrado. Então, para garantir que eu somo com essa resposta, eu também vou colocar esse B3 e esse quadrado aqui, ó, dentro do parênteses, para ele não fazer confusão. E aí, por último, a gente tem que tirar a raiz. A raiz, ela é a raiz de toda essa resposta que está dentro dela. Depois que ela fazer essa soma, é que ela vai tirar a raiz. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar mais um parênteses lá no começo, mais um parênteses lá no final, e aí eu garanto que eu vou tirar a raiz disso tudo. O Excel, ele tem a fórmula de fazer raiz e etc., mas eu acho mais simples, em vez de eu tirar a raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a meio. Então, em vez de tirar a raiz, eu vou elevar a meio, que é a mesma que 2. Então, notem aqui, ó, 570,6, eu vou diminuir uma casa aqui para ficar igualzinho no nosso livro. Então, se a gente olhar lá, ó, o que a gente tinha calculado lá no Excel, a gente tinha achado esse valor, né? 570,6 de raio. Certo? Vocês estavam anotando no caderno o exercício que a gente fez? Vocês têm aí a resposta, né? Que dá 570,6? É isso mesmo, professor. Tá. Então, eu vou clicar aqui de novo, ó, confiram aí quem estiver implementando aí a própria planilha, confere aí para ver se tá certinho. Porque tem bastante parênteses abertos aí. Todo mundo já digitou essa fórmula? Conseguiu achar o 570? Tem alguém fazendo ainda? Me avisa, senão eu vou continuar. Pode continuar? Ô, professor, por favor, mostra a fórmula do cisalhamento médio. Tá de cima, que está no B6? Isso.
Tá. Valeu. Grupo 3. 3. Definir as coordenadas. Esse aqui é simplesinho. É só reescrever mesmo. Então, eu vou pegar aqui, ó, tensão x e y. Vou colocar aqui. E aqui na frente vai ser cisalhamento, né? Cisalhamento. E aqui, o cisalhamento de cima, ele é sinal trocado, né? Vou colocar menos. O Excel não aceita a gente colocar o sinal, porque ele acha que eu estou escrevendo uma fórmula. Então, o que que eu faço? Eu clico para o direito aqui, ó, e vou no formatar células. E eu vou falar para ele que o que eu vou escrever aqui é um texto, não é um número. Então, eu aviso aqui para ele, ó, que é texto, e dou OK. Então, quando eu escrever aqui de novo o menos tal, aí ele vai aceitar. Na hora que eu for escrever isso aqui, ó, menos tal, aí ele deixa. Fica comigo. Senão ele acha que eu estou escrevendo uma fórmula, né? Então, vamos aqui, ó. Tensão X, sem trocar sinal nem nada, né? Então, esse tensão X aqui, eu vou colocar aqui 1 igual e vou puxar o tensão X lá do B1. Tá aqui o primeiro. Tensão Y também é igual. Então, bato igual aqui e puxo a tensão Y que está no B2. Então, já tenho aqui, ó, esses dois pares aqui. Vou colocar no bonitinho cinza, que é os que a gente está calculando. Aqui na frente, que é o outro par, é a tensão de cisalhamento, só que com o sinal trocado. Então, eu vou dar igual, vou escrever o menos e vou pegar lá no B3. Tensão de cisalhamento. Então, aqui vai ficar menos 500. E o último é a tensão de cisalhamento sem trocar. Então, só dou igual e vou no B3. Então, o parzinho, né, depois que a gente vai escrever no gráfico, né, é esse 350 com esse menos 500. Esse é o parzinho que a gente vai colocar lá. Ó. Esse parzinho aqui é 1 e depois no de baixo é esse daqui. Para ficar igual tá aqui, né? Aqui do lado. Vou até colocar assim. Isso. Então tá aí os valores de cada um, e depois a gente monta os parzinhos ali das coordenadas. Tranquilo esse aqui? Vamos pro 4. As tensões as principais, que é a tensão máxima e mínima, né? Então aqui a gente vai ter, ó, vou colocar aqui, ó, tensão 1 e tensão 2, para ficar igual da fórmula. Poderia ser tensão máxima e mínima. Então, aqui ó, no B16, eu vou dar igual. Quem é a tensão 1 de acordo com a fórmula? Eu pegar a média mais o raio. A tensão média aqui no meu está no B6. E o meu raio está no B9. Então, está aqui, ó, 645,6. E na tensão mínima, dou igual. É tensão média, está no B6. E subtraio do raio, que está no B9. Menos 495,6. Então, notem que está dando tudo igual aos valores que a gente tinha calculado, né? Tranquilo até essa parte aqui? Sim, professor. Então, vamos lá. O 5 agora ele tem uma fórmula bem chatinha também. Encontrar o plano das tensões em si. A gente tem que fazer aquela equação ali, ó, que envolve arco tangente, que tem que isolar esse θp que está ali, né? Então, vamos chamar aqui de... Vamos procurar aqui um símbolo, pegar o θ aqui, ó. Θ. Então, aqui, θt.
Então, vamos fazer o θp. Se a gente olhar aqui o θp, ó, eu tenho aqui, ó, eu tenho essa divisão. Vamos montar essa divisão que está aqui primeiro. Vou colocar aqui, ó, vamos montar a divisão que está ali primeiro. Aí depois a gente monta o tangente e depois divide por 2. Tá? Então, vamos montar aqui no B20, aqui na minha forma. Então, o que é a divisão que a gente tem que fazer ali? Ó? Eu tenho que fazer cisalhamento XY. Então, o cisalhamento, né, é o 500, né, que está lá no B3. Então, eu vou pegar o B3 e vou dividir por quem? Eu tenho que fazer tensão X menos tensão Y. Então, é o B1 menos o B2. E aí, de novo, eu tenho que, para o Excel não fazer bagunça, coloco esse B1 menos o B2 dentro de um parênteses. E aí eu tenho que dividir isso por 2. Por 2. Para eu garantir que ele vai fazer o B3 dividido pelo resultado inteiro de tudo que está aqui embaixo, também coloco um parênteses aqui, ó, para repartir todo mundo. Então, aqui eu garanto que ele vai pegar o B3, vai resolver tudo que está dentro do parênteses aqui, que vai dar um número. Então, aí eu faço esse B3 dividido por esse número. Beleza? Aí eu tenho que o quê? Pegar aqui na fórmula, tá vendo que é o tangente? Eu vou jogar o tangente para lá como arco tangente. Então, eu tenho que tirar o arco tangente desse resultado que a gente está montando aqui. Então, abro um parênteses, fecho um parênteses para pegar todo esse conteúdo. E aqui, antes do primeiro parênteses, eu vou usar a fórmula do Excel que calcula arco tangente. Essa fórmula é o ATAG. ATAG é o arco... Não, ATAN. ATAN é a fórmula de calcular arco tangente do Excel. Ele vai calcular aqui, ó. Se eu der Enter... Ah, tá. Aí depois eu tenho que dividir por 2, né? Faço 2 dividindo ali depois. Se eu simplesmente der Enter, ele achou esse ângulo aqui, ó, 1,06. Ainda não está dividido pelo 2. Esse ângulo aqui, pessoal, ele está em radiano. Porque o Excel, o padrão dele é calcular em radiano. Então, eu quero que isso aqui não seja em radiano. Eu quero que isso aqui seja em grau. A gente não é acostumado a usar em grau. Então, a gente também tem uma fórmula para transformar tudo esse aqui, ó, do começo do ATAN até o final, ó, por 2 parênteses. Também tem uma fórmula de transformar de radiano para a grau, de radiano para grau. A fórmula é graus. Então, só escolher, ó, graus. E aí, na frente tem o ângulo. Então, se eu fizer isso aqui, ele vai dar o ângulo. Então, ele deu aquele mesmo 61 que a gente tinha achado aquela hora, antes de dividir por 2. Então, se eu tenho que dividir por 2, né, porque ali é tangente de 2θ, então eu tenho que pegar toda essa fórmula do graus, colocar ela dentro de um parênteses, e lá no final dividir por 2. Agora deu 30,6. Então, tá aí a fórmula para a gente passar, né, fazer essa conta aí desse θp. Vou deixar ela abertinha assim para vocês copiarem aí. Professor, o meu não deu certo nem a 2 lá. Tá dando erro. Tá, vamos verificar aí daqui a pouquinho. Deixa eu só concluir, aí eu volto revisando. Professor, o meu deu 30,59. Isso aí, o meu só arredondou porque eu diminuí as casas. Mas tá certo o seu também, tá errado não. Vou sair aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui bem aqui no meio, ó, tem esses dois númerozinhos que é de aumentar as casas, ó. Eu posso aumentar... Eu fiz isso aí, mas ficou... Ah, calma aí, deixa eu diminuir mais ou menos. Aí, deu. Fechou. Eu tô usando só com uma casa aqui no exemplo. Todo mundo fez aí, ó, a fórmula? Podemos fazer o θ do cisalhamento? Professor, agora que eu abri no Excel, professor. É. Eu estou tirando o print, Fica tranquilo. Não, ótimo. Segue e vai. Beleza aqui? Tá. Um θc. Sim, professor. Vou colocar o θc aqui na frente, ó. Agora, ó, na fórmula do θ aqui, deixa eu só... Vou copiar a fórmula dele. Aqui no... Vou colocar aqui na frente, só para servir de base. O θc, tá ali, né? O θc, ele
ele é o inverso, né, do θp, que ele vai fazer o quê? Θx menos θy dividido por 2 negativo, e aí ele divide pelo cisalhamento. Então, aqui a gente inverter, ó. Eu vou pegar esse aqui, ó, o parêntese verde, que é a parte de baixo da outra fórmula, né? Vou recortar, vou dar um Ctrl X aqui. Embaixo vai ficar o B3, que é de cisalhamento, né? Vou escrever B3 de novo. Aí, no lugar desse B3 que está em cima, eu colo o de baixo que eu recortei. Só para inverter. Só que aí, esse verdinho, ele tem que ficar negativo. Porque ele tem aquele sinal de menos ali na fórmula. Então, eu posso pôr esse menos, por exemplo, aqui junto com o 2, ó. Daí eu posso ficar negativo. Ou eu coloco esse menos antes do verde aqui, ó. Também dá certo. Vou colocar o menos junto com o 2 aqui, ó. Daí ele já faz ficar negativo toda essa parte de cima aí da negócio. E doendo. Então, daí o ângulo menos 14,4 vai ser o ângulo da inclinação do cisalhamento. Deixa eu dar 2 cliques aqui para vocês pegarem essa fórmula. Pegaram? Dá menos 14, professor? Ok. Aí. Vou salvar. Aí depois, como essa é a planilha de vocês, vocês editem, mudem a letra. Aí vocês fazem toda a perfumaria aí para deixar bonita a planilha de vocês. Vamos aplicar em alguma coisa então, agora que a gente implementou? Vou pegar um exercício que está ali no slide. Vamos lá, vamos voltar lá no slide. Ó, a gente quer fazer esse exercício. Opa, a gente quer fazer esse exercício aqui, ó. Eu já tenho ele resolvido aqui. A gente faz e aí depois a gente volta lá para olhar. Então, ó, tenho 60 mega aqui, ó, positivo, positivo e o cisalhamento agora é negativo, né? Porque as setinhas se encontraram em cima e na esquerda. Então tá aqui, ó, escrito os valores desse aqui, ó. 160 e menos 48. Então, esse vai ser os valores, né? Que a gente vai usar lá para fazer. Então, vou até tirar um print aqui. A gente digitar ali daqui a pouco. Lá no Excel, quando a gente voltar para o Excel. Então, a gente quer encontrar tudo aí. Então, ele vai aqui, o exercício no slide está fazendo o exemplo, né? Então, ó, tem o x e y, né? Ó, 160, aplico aqui, deu 80. Tensão média aqui, ó, 80. Depois para o cisalhamento, ou para a tensão de cisalhamento máxima, né? Está aqui a fórmula. Aplica os valores. Notem que ele usou aquela segunda fórmula que eu tinha passado para vocês, ó. As duas são equivalentes. Então, joga aí os valores. Acha aqui, ó, 52 mega. É o valor da tensão de cisalhamento máxima, que é do raio do passo 2. No passo 3, é a gente escrever lá, né, os parzinhos dos pontos. Então, eu pego um é mais com menos, a tensão negativa da cisalhamento, né, 148. E o outro é tudo positivo, a tensão Y com o positivo do cisalhamento, 60 e menos 48. Ele está escrevendo tudo aqui no cantinho. Tensões principais. Eu pego a média e somo com o raio. Então, dá 80 mais 52 com o raio, 132. E depois subtrai. Então, 80 menos 52 dá 21. Então, está tudo escrito aqui. Então, vamos colar, né, esses valores que ele calculou lá no Excel
para a gente comparar, né? Porque ali a gente viu, se a gente fosse fazer na calculadora, tinha dar conta. Mas, como a gente implementou no Excel, a gente sofreu só uma vez, que foi digitar tudo isso. Mas depois que digita, você vai ter uma calculadora aí de calcular isso aí para sempre. Então tá, vamos voltar lá para o Excel agora. Já peguei os dados. Vamos compartilhar lá no Excel. Então tá aqui o Excel. Esse cinzinho aqui, ó, eu tirei o print, né, lá do negócio. Então, ó, vamos digitar aqui os valores. Ó, tensão X vale 100. Tensão Y vale 60. E a tensão de cisalhamento menos 48. Então, vamos comparar aqui nossas respostas, ó. Tensão média, 80. Aqui, ó. Bonitinho, 80. Tensão de cisalhamento máximo, 52. 52 também. Vamos ver os parzinhos, ó. 100 com 48, 100 com 48. E o de baixo, 60 com menos 48. 60 com menos 48. E as tensões principais, 132 e 28. 132 e 28. Então, desse jeito não dá nem graça. Depois que você implementou, você só joga todos os valores que você quer. Ele calcula para você. Esse exercício aqui passou, não tinha pedido os ângulos, mas estão aqui, ó. Os dois ângulos aqui, ó, calculados também. Então, assim, quando tiver na prova, vocês vão poder usar a planilha de vocês? Vão. Agora, o que a planilha de vocês não faz? Ela não desenha o círculo e a planilha de vocês também não faz essa primeira interpretação aqui, ó, de retirar os valores. Então, vocês vão ter que fazer essa interpretação do que é mais, do que é menos, para alimentar, né, a planilha. E também, depois, no final, vocês vão ter que desenhar o círculo utilizando esses valores aqui. Ah, professor, mas e aqui no Excel? O Excel não desenha para gente isso aí? Será que tem como eu fazer no Excel de um jeito que ele faça o meu... Tem como a gente fazer mais ou menos, quer ver, ó? Vou colocar isso aqui para a direita aqui, ó. Vamos fazer como que ficaria, então, isso daí, para a gente tentar o Excel ajudar a gente. Então, na hora de fazer, o eixo X é a tensão. Então, ó, vou chamar aqui, ó, aqui no I, não é tensão X, né? Só. Se vocês quiserem implementar isso aí também no de vocês, podem implementar. Isso aqui talvez ajude também vocês a fazer o gráfico. O eixo Y é a tensão de cisalhamento, né? Então, vou colocar aqui no J. Beleza. Então, vamos montar alguns parzinhos aqui, ó, que a gente sempre tem que fazer. O primeiro parzinho aqui, ó, é o do 1, que é encontrar o centro da circunferência. Então, o primeiro daqui é uma tensão normal, né? Então, eu vou pegar aqui o primeiro aqui, ó, no I2, e vou falar que ele é igual aqui, ó, a tensão média. É 80. Beleza. Quanto que vale o cisalhamento na tensão média, pessoal? No ponto central. Vocês lembram quanto que vale? Vou trazer uma imagem de um círculo de Moore aqui para a gente. Colar aqui para a gente discutir. Vou colocar aqui por cima mesmo, só para a gente discutir. Notem aqui, ó, a tensão de cisalhamento, ó, ela é 0 no ponto de tensão média. A tensão média, ó, fica certinho em cima do eixo das tensões normais. Então, a tensão de cisalhamento ela vai ser 0 aqui, ó, na tensão C, vai ser 0 também na tensão normal máxima e vai ser 0 também na tensão normal mínima. Então, quando a tensão normal for C, a tensão de cisalhamento vai valer 0. Então, vamos colocar para cá. Então, esse aqui é 0. Num eixo. Tensão normal. Vamos para o próximo aqui, ó. Raio de circunferência. O raio da circunferência aqui no 2, ele é da tensão de cisalhamento. Então, vamos preencher aqui na J. Eu vou colocar igual aqui o B9.
Quando a tensão de cisalhamento for máxima, quanto que está valendo a tensão normal? Na tensão máxima. Vamos olhar aqui a figura. Ó, tensão de cisalhamento máxima, vou adicionar aqui uma linhazinha para ficar melhor de ver, ó. Tensão, ela está aqui, ó, tensão máxima, né? Ó, vamos colocar uma linha de outra cor. Coloquei vermelho, enfim, amarelinho. Então, ó, a tensão normal máxima está aqui e ela ocorre quando ela é máxima, eu tenho a tensão normal aqui, ó, no centro. Então, centro, então aqui eu ponho igual, coloco a tensão média. Coloco aqui, então, na normal aqui, eu coloco igual V6. Tem mais um ponto aí para fazer o gráfico. Na 3, ele quer as coordenadas, ó. Então, coordenada, quando igual aqui, ó, quando for o B12, a cisalhamento aqui na frente vale o D12. Quando o cisalhamento for o Y aqui, né, que é 60, o normal for 60, a tensão de cisalhamento aqui igual é o D3. Mais um ponto. Ah, a gente esqueceu de marcar também a parte negativa aqui, ó, da tensão de cisalhamento máxima, né? Quando a tensão de cisalhamento máximo for 52, eu tenho a tensão média, mas eu também tenho o menos 52, né? Quando eu tiver o menos esse aqui, ó, menos o B9, que vai ser a tensão de cisalhamento máxima, só que para o negativo, eu também tenho tensão média. Também é média. Vai ser esse ponto aqui de baixo, ó. Ctrl C, Ctrl baixo. Quando der a tensão normal de cisalhamento aqui, máxima, só que negativa, né? Ou a mínima, também isso ocorre com a tensão normal valendo a média. Beleza, então marcamos esses pontos aqui, ó. Vamos marcar as tensões principais. Quando a tensão normal for 132, quanto que vale a tensão de cisalhamento, pessoal? Quando for aqui, ó, a máxima, que é bem nesse ponto aqui, ó. 0. 0. E quando igual aqui, igual B17, quando for o 28, também é 0, porque a negativa também fica em cima do 0. Então, se eu pegar e pegar esse aqui, esses pontos que a gente fez, são os pontos que a gente marcaria na hora que a gente fosse desenhar o círculo. Aqui já está tudo implementado, tá, pessoal? Então, aqui já vai dar... Não precisa mexer mais nesses pontos aqui, ó. Ele vai fazer sempre sozinho. Sempre que trocar, ele dá os números. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar esses dois aqui, ó. Vem no inserir. Vem aqui no dispersão. No gráfico de dispersão. E a gente pega esse aqui, que é só os pontinhos, ó. Aí, ele distribuiu os pontinhos aqui. Como esse gráfico aqui, ele tá... Eu vou escrever aqui como título do gráfico. Vou escrever aqui, círculo de Mohr. Só 2 cliques, tá? Clique no meio. Se vocês repararem, esse gráfico aqui, ele tá mais largo do que alto. Por isso que saiu achatado. Então, eu posso tentar... Se eu deixar ele aqui o mais quadradinho possível, vai ficar com mais cara de círculo possível. Notem que ele não junta os pontos, tá? Ele não junta os pontos. Então, a gente que tem que... A gente que vai juntar os pontos. Então, como que a gente faz? A gente vem aqui no inserir, tem aqui, ó, formas. Tá vendo? Formas. Eu pego a bolinha, insiro uma bolinha. Aí eu vou desenhar a bolinha aqui em cima. Como ela, de padrão, ela coloca a bolinha maciça, ela não fica muito bonitinha, não. Aí aqui tem o preenchimento, ó. Eu troco aqui, ó, eu coloco sem preenchimento, ele vai ficar só ali. E aí eu troco a cor, né? Vamos pôr vermelho para fazer o contraste com as bolinhas azul. Aí, ó. Fez um círculo. Então aí, sempre que a gente trocar, ele vai rearranjar, ó. Vamos lembrar lá, como que eram os valores do exercício anterior? 350. Do primeiro, né? O senhor Isso, tá falando. primeiro, isso.
menos 200 e 500. Então, ele já vai recalcular tudo. Então, ele volta aqueles valores que a gente tinha. O circulinho aqui, ó, às vezes ele só não encaixa direitinho, mas é só mexer um pouquinho no tamanho dele aqui, ó. Ele já fica belezinha, ó. Já fica certinho em cima dos pontos, ó. Aí, se quiser, dá para alterar a escala, aqui ele vai de menos 1000 até 1000. Dá para mexer que ele vai alterando, mas ele plota os pontinhos aí certinho e fica um pontinho do meio aqui. Então, assim, pessoal, na prova, se vocês optarem por plotar o gráfico no Excel, eu só quero que vocês identifiquem certinho e expliquem o que é cada ponto aqui, ó. Quem que é cada ponto. Então, aqui é tensão máxima, mínima, etc. Eu acho que o ideal, tipo, seria vocês fazerem na mão e me mandar uma foto. Na prova de vocês, pessoal, vai ter um exercício exatamente igual a esse daqui. Exatamente igual. Só que com outros valores, é claro. Então, vocês vão ter que fazer essa interpretação inicial dos valores das tensões, jogar na planilha, ver quanto que dá, fazer o gráfico. Se você não implementou ainda, você pode fazer o gráfico na mão. E aí, interpreta. Eu acho que aqui no Excel tem como colocar caixinha de texto. Então, aqui, ó, no inserir formas, tem como escrever caixinha de texto. Você pode pôr uma caixinha de texto aqui e falar, ó. A caixinha de texto do ladinho. Vocês podem mexer. Aqui eu fiz um pequenininho para encaixar na tela. Vocês podem fazer um círculo de Moore grandão aí, bonito, e me mandar. Coisa aqui para tirar as fórmulas, ó. Já está organizado. Se quiser deixar ele aqui de ladinho, fazer ele grandão. Aí é fazer o círculo coincidir com os pontos. Então vai depender. Ele vai ficar mais achatado ou não, dependendo se você deixar ele aqui ficar proporcional. Ó. Se ficar mais compridinho, vai ficando mais com cara de cima. Se ficar certinho a largura pela exposição. Dúvidas nisso aqui, pessoal? Ou tá legal? Professor, tá tranquilo, mas só que eu tô com problema para fazer minha soma da minha 2 ainda no Excel. Eu coloquei exatamente como o senhor, mas não tá aparecendo. Tá dando um número totalmente diferente. Confere bem para ver se tá. Ah, outra coisa. Aqui o meu tá 0,5 porque o meu computador usa ponto como vírgula. Se o seu é vírgula, escreve vírgula, tá? Não põe ponto, não. Esquece, professor, acabei de ver o erro. Eu não tinha visto esse 0,5 quando eu tirei o print. Acho que o senhor não tinha colocado ainda. Ah, talvez pode ser. Talvez eu tava fazendo ainda, né? Se vocês quiserem, dá para eu colar essa fórmula aqui lá no WhatsApp. Pode ser, professor, se o senhor aceitar. Ô, professor, eu não tô nesse grupo do WhatsApp, não. Que eu cheguei depois, né? E o número? Oi? O número? Ou o número de alguém da turma? Não, não. Professor. Mandei lá essa fórmula aqui, ó. Do 2 aqui lá no grupo. Só Eu posso pôr meu número no chat aqui, professor. Não, eu coloco então o meu no chat, então, já que você consegue acessar. Você me dá um oi que eu te encaminho o link da turma. Aí, coloquei aqui no chat. Agora foi, tá, professor? Tá, beleza. Deu certo. Então vamos voltar lá no Excel, então, para eu passar a atividade de vocês, que é para vocês fazerem. Então tá aí. Eu já até passei esse print lá no grupo hoje, mas está aí novamente, tirem print aí, ó. É esse plano de tensões aqui que é para vocês resolverem, ó. Tá aqui.
Então, essas coisas que eu pedi para determinar as mesmas que eu pedi para fazer lá, e tem que desenhar no final tem que desenhar o círculo, tá? Professor, Tá aqui, ó, desenhar o círculo. Oi. professor, eu copiei a fórmula que você mandou lá, aí eu coloquei 0,5, né, com a vírgula mesmo. Ele deu 6 mais 0 mais 2. Assim. Nada a ver o resultado. Então, você tem certeza que todas as suas posições, tipo assim, sua célula A, B, C, coincide com as minhas? Tipo assim, você digitou Sim, igualzinho o eu meu? copiei igual. O meu B2 é o mesmo B2C, Sim. o meu B1 é o mesmo B1C. Sim. Professor, Certo. Pode falar. na aula passada, minha conexão aqui caiu, eu não consegui ficar até no final da aula. Teve alguma atividade ou algo do tipo? Que eu vi o pessoal comentando no grupo sobre Sim. o trabalho em grupo. É para entregar até hoje, meia-noite. Eita, esse que o senhor está apresentando agora ou é outro? Não, era outro. É o que eu passei na aula passada e que eu mostrei hoje no começo da aula. Professor, É outro. eu sou aluno que vim recente, tô meio perdido aí, eu não tô no grupo lá dessa turma aí, eu preciso me enturmar por causa desses trabalhos. Então, Luiz, o grupo eu só passo por redundância, mas eu explico o que é para fazer sempre na aula, então tá tudo gravado em vídeo. E aí lá no grupo eu mando só para lembrete, coisa assim. Mas assim, você tem meu número, né? Você já conversou comigo outras vezes. Então já eu encaminho o link do grupo lá para você entrar também. Tranquilo. Professor, coloca lá nos resultados lá do Excel, só para eu tirar uma foto aí. Coloco sim. Deixa eu só para finalizar aqui, então. Eu vou só para trocar aqui, porque aqui eu coloquei que é para entregar até 23. Pode ser até meia-noite, mas o ideal é que eu vou ficar aqui ajudando vocês até 10 horas, né? Então, fica chato vocês ficarem até meia-noite. Vocês terminam antes, até porque já está com a planilha pronta aí. Mas assim, tá aí, porque daí eu lanço amanhã de manhã esses pontos aí que vocês vão fazer hoje. Então, façam aí esse exercício, entrega hoje aí até meia-noite. E aí agora é 8h45 ainda, então até 10 horas, que seria o tempo da aula, tem tempo de sobra para vocês fazerem. Quem não quiser ficar aqui na aula, quiser sair da sala e fazer, depois me enviar, não tem problema. Eu vou ficar aqui logado, como a gente emendou o intervalo, eu vou ficar online até 9h30. Que eu tenho meia hora de intervalo, então tira meia hora de 10 horas, eu vou ficar online aqui no Teams até 9h30, tudo bem? Aí eu vou tirando dúvida de vocês. Mas como é que pode Ah, fazer lá no Excel ou como é que é? Vai mandar para faz você? Excel e... Só que assim, anda organizadinho para mim, não manda tudo doido. Você pode digitar suas respostas, pode usar a planilha para vocês usarem mesmo. Faz o gráfico, se quiser fazer o gráfico no Excel, faz, só que daí manda para mim interpretado certinho, tipo, a tensão normal deu tanto, tal, tanto, só para eu entender que você entendeu o que é que você fez, entendeu? Professor, o senhor prefere que manda, tipo assim, no caso eu vou mandar pelo Excel, o senhor prefere que manda o arquivo ou o senhor prefere que manda printado? Não, eu prefiro que você monte tipo um documentinho discutindo. Dá pra mandar PDF. Tá. Isso, pode ser PDF, mas só para não pegar e, tipo, tira o print assim igual, aí você não fez nada, tipo assim, você já só pegou igual. Só para eu ver que você entendeu. Faz um textinho. O raio da circunferência foi tanto, nanana, tanto. Ou faz a interpretação em cima do desenho. Só para não ficar paia do jeito que está aqui aparecendo aqui, ó, que vai só aqui, tira o print e joga lá. Quem pediu para eu colocar aqui no Excel, o que vocês queriam mesmo, né? Eu mostrasse o que aqui? Eu já tirei foto. Beleza, obrigado. Tá. Tem mais alguém com problema de fórmula? Professor, eu te mandei tudo, mas eu fiz no papel mesmo, escrito. Tem algum problema? Nada.
Pode fazer sem problema. Aqui eu estou fazendo no Excel só para a gente ter um jeito de uma forma diferente, né? E também fica como se fosse uma aula mais prática. Mas pode fazer no papel, gente. Calcula tudo isso aí na calculadora, sai bonitinho. Desenha desenha depois o plano. Teve aluno que desenhou no AutoCAD. Então, se algum de vocês aí manjar de CAD e quiser fazer no CAD, faz no CAD, não tem problema, fica bonito. Só exporta a imagem depois, cola no Word e discute. Comenta os valores. Professor, só ali dos gráficos ali, tem como você me mostrar Tem sim. Você quer que eu mostre o quê? Como que eu fiz? as fórmulas? Professor, As fórmulas? as fórmulas das três, de todas elas lá no grupo. Tá, eu Fiquei meio atrasado na hora. Tá, eu vou colar lá. Deixa eu só mostrar aqui o gráfico. Você fala aqui na coluna aí, J, essa parte aqui que você quer que mostre? Na verdade, eu só quero as fórmulas. Ah, tá. Só eu pegar a fórmula aqui do 1, 2, 4. É só 1, 2, 4 e os dois ângulos aqui, né? Certo? Tá, eu vou mandar lá. Ó. A fórmula do 1. O 3 não tem fórmula, tá, pessoal? É só pegar os números. Fórmula, tá? Porque a gente vai calcular tensão 1 e tensão 2. Então, eu vou mandar a fórmula 4 lá 2 vezes. Porque uma é mais e outra é menos. Beleza, mandei tudo lá para vocês aí aplicarem. Só para dar certo, pessoal, tem que colar na célula certinha. Se colar na célula errada, ele vai pegar do lugar errado. Aí depois conferem para ver se tá. Porque às vezes o Excel ele muda sozinho as colunas, que ele tenta adivinhar para onde você está fazendo. Então depois só entra e vê mesmo se ele está B1 ou B2 mesmo, se ele não pulou para a coluna C ou D. Só confiram isso depois. Mais alguma dúvida? Professor, a da 3 você só coloca igual B, como? É que aqui Pra assim, ela ó, dar. se você pegar a fórmula, deixa eu pegar aqui as fórmulas, tá aqui. Os passo a passo das fórmulas, né? Colei aqui de volta. A 3 é só você plotar no gráfico as tensões que foi dada no começo do exercício. Então, a gente tem um ponto aqui que ele chamou de X, que é a tensão X positiva e a tensão de cisalhamento negativa. Então, aqui, ó, eu só coloquei igual o B1 nesse aqui, que é o 350. E na negativa aqui, ó, eu escrevi que é o Entendi. menos o B3. Que é só para trocar o sinal da célula B3, porque ela é negativa. Aí no Y, só é igual ao B2. E aqui no D13, né, que é do cisalhamento, sem trocar o sinal, né, que é o positivo, é só igual ao B3. Se olhar aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Essa linha aqui, ó, é mais tensão Y mais tensão XY. Tem esses dois ali, né, na esquerda, que eu selecionei. E o outro de cima é sinal trocado, que é esses dois aqui. Entendeu? Sim, valeu. Vou ficar online até 9h30, tá, pessoal? Quem tiver Leandro, você quer fazer uma pergunta?
Pessoal, como agora depois eu vou postar essa aula no YouTube. Eu vou atualizar o meu vídeo que tem lá sobre esse conteúdo, porque meu vídeo que está lá, ele não tinha essa parte de Excel. E aí eu achei que ficou legal. Então eu vou só encerrar a gravação desse finalzinho, só para não precisar editar muito o meu vídeo. Então, falou. Vou só encerrar a gravação, mas eu tô aqui ainda, tá? Vou parar a gravação aqui, aí eu ponho para gravar de novo.